Kelmo. O Padre Kelmo já está... Boa tarde, Padre Kelmo. Boa tarde, como é que vão vocês? Saudade de vocês, hein? Mas não, tá frio aqui, tá 16 graus, Padre. Ontem estava 9. Aqui em São Paulo está frio também. Está em São Paulo? Estou em São Paulo. Ô, Padre, eu sofro de toque. Quando o senhor puder, o senhor vira o seu celular para a gente ficar com a tela cheia ali, ficar bonitão. O problema é que eu não estou com suporte. Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Vou ficar em cima da mesa aqui. Só tem que destravar ali a rotação. Está virando junto. Tem que destravar a rotação ali do celular. Peraí, eu vou precisar aqui da ajuda técnica daqui dos meninos. Dos universitários, né? Dos universitários, não está andando. Eu vou remover. Só um pouquinho, vou remover aqui. Universitário, agora vai. De Barcelona, 26 graus. O cara tá de camiseta lá, ó. Tá de polo ali. Que inveja. Ô, Ricardo, aqui tá de Renguel Cusco. Ricardo Felizola. Imagina. Por isso que eu venho para cá. Não estou mais em idade de passar esses invernos aí. Ele Todo foge. mundo que eu conheço que morreu velhinho, morreu no inverno. Então, o inverno, se escapar do inverno, acho que tu vive um pouquinho mais, né? Especialmente Porto Alegre não é para qualquer né? corpo. É verdade. Especialmente em agosto. É verdade. Tá 26 graus aí na Catalunha. Tá muito gostoso, é um tempo muito bom aqui. E é verdade, aqui o tempo está muito bom. E sendo influenciado por tudo aquilo que tu falaste no início ali, antes de cair, todas essas coisas que estão acontecendo no mundo estão influenciando a Espanha também. A Catalunha tem muita singularidade com o Rio Grande do Sul também. Tem ideias separatistas, né? Também fala Catalunha, todo um a linguajar Catalunha diferente. A Catalunha é meio de esquerda aqui. A turma gosta aqui de uma... tem o mar para ajudar, né? É que nem o nosso Leblon aí no Rio. O pessoal ali no Leblon não tem como não ser de esquerda, né? Porque senão ele ia ter que trabalhar mais. A Europa toda, quase, infelizmente. Agora o Padre Kelmo está ali, ó. Ali, ó. Agora entrou. De São Paulo. O senhor estava na Bahia, Padre? Eu estava em Santa Catarina e em Minas Gerais. Aquela história de que talvez o senhor fosse candidato ao Senado pela Bahia, continua de pé, não? Não, eu nunca nem ouvi isso, a primeira vez. Pois eu li aqui agora. Não, isso aí, eu nem sabia que havia um comentário sobre isso. Padre Kelmo pode ser filiado ao PL da Bahia e ser candidato ao Senado Federal. Isso aí é o Bahia Notícias. Mas quando foi isso? Em julho do ano passado. Não. Minha vida está acertada já com o Bolsonaro e com o presidente Valdemar. Já tem. Vai concorrer alguma coisa no ano que vem, padre? Vou sim. Aonde? Olha, eu fui convidado pelo presidente Bolsonaro para ficar em São Paulo, né, o ano que vem. Aí é deputado ou senador? Federal, o ano que vem. Deputado federal. Uhum. Vamos colocar o card de hoje para a gente... Não, nós temos vários assuntos. Antes do card, temos vários assuntos. Hoje começa a oitiva pelo STF dos indiciados naquele... Pode fechar um pouquinho mais aqui a câmera. Dos indiciados desse inquérito do golpe. É quase uma pantomima isso aí, né? É uma sessão especial de justiça, como aquele filme do Costa Gravas, né? Ninguém acredita nisso aí, né? Mas hoje começa com o Mauro Cid. Às 14 horas. Começa às 14 horas com o Mauro Cid. E vai se estender durante a semana. Olha, está sendo transmitido pela televisão. Inclusive, deixa eu fazer uma propaganda no meu blog, www.polibiobraga.com.br. Eu vou estar em linha transmitindo ao vivo esse interrogatório. Sabe quem mais vai transmitir? A TV Lula. A TV do PT. A TV do Partido dos Trabalhadores vai transmitir. Deve ser para depois poder fazer material de campanha, né? É interessante. O golpe, não sei o quê. Mas eu prefiro que vocês me acompanhem no meu blog, TV Lula. E depois... bom, então tem isso. Tem também... O Bolsonaro deve ser interrogado amanhã. Terça-feira. Tem a tentativa de assassinato de um candidato à direita. Que coisa estranha, né? Nunca a gente vê atentado contra candidato de esquerda, né? Isso é um atentado contra candidato de direita. Só que eu acho que não vai funcionar. Se o Uribe sobreviver, e será já um grande feito se ele conseguir sobreviver, dizem que ele levou 6 tiros, um na nuca, teria perdido parte da massa cefálica, não sei.
é o que chega, os retalhos de informação, mas certamente quem o substituir deverá ser eleito, né? Assim como aconteceu com o Bolsonaro em 2018, como aconteceu com o Trump agora, tenta matar um candidato de direita e ele se elege. Qualquer candidato, quando é vítima de um atentado como esse, seja de esquerda ou de direita, a tendência é ele ser eleito. Me diz um candidato de esquerda que sofreu atentado agora, há pouco. Estou teorizando. Então está teorizando. Vamos falar também o Gilmar Mendes está processando 2 jornalistas por excesso de ironia. Parece uma ironia, né? Tem um cachorrinho querendo participar aí do programa. O excesso de ironia. Acho que é um cachorrinho espanhol, hein? É? Será? Eu acho que não. Acho que é o Não é espanhol. Não é espanhol. Até existe um aqui, mas foi devidamente isolado. Então, tem o Gilmar Mendes processando jornalistas. Depois eu vou contar direitinho. Eu sou absolutamente contra o absurdo que é processar o jornalista quando o jornalista faz sua matéria, sua reportagem, mas no caso desses 2, é o mesmo caso aqui da Rosângela Oliveira. Perfeito. Vai chegar neles, chega em todo mundo. Chegou nesses 2 aí. Depois eu vou falar sobre isso. Tem também o voto, que está repercutindo aí do voto do Mendonça, foi motivo de editorial do Estadão. É bom saber que ainda há juiz no STF, mais ou menos como aquela história de ainda temos juiz em Berlim, né? Ainda temos juiz em Berlim. Temos muitos outros assuntos, a questão e é o assunto principal, que o Moraes transforma a prisão de Zambelli em definitiva e a perda do mandato. Bota o card aí que a gente vai começar a conversar, começando aqui pela bancada com o Políbio. Tá ali o padre que é o bonitaço ali, ó. Moraes não dá a mínima para o Congresso e manda prender a deputada Carla Zambelli. Políbio Braga, não apenas prendê-la sem passar pelo Congresso, essa prisão deveria passar pela Câmara Federal para autorizar a prisão. Não, vai passar, viu? Sim, mas já mandou prender. Pode mandar quanto quiser, mas vai passar. E a perda do mandato. Mas não consultou. O rito é consulta à Câmara Federal. E aí, se a Câmara Federal permitir, ele emite a prisão. É assim que funciona. Deveria funcionar num país democrático, cuja Constituição diz lá no artigo 53 que deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer palavras, votos e opiniões. Ele vai fazer. Sim, a menos que seja algum crime inafiançável. Flagrante, né? É flagrante e crime inafiançável, que não é o caso. Não é o caso. Mas o Supremo já até estabeleceu aí o flagrante permanente, né? Ou seja, tudo aquilo que perpétuo na internet pode ser tipificado como crime em flagrante. Então, ele infelizmente, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, essa democracia fraturada, para falar o mínimo, né? Pois só que eu tenho dito aqui, o padre Kelmo, que o Congresso já foi fechado. Nós estamos com o Congresso fechado. O que deputados e senadores, especialmente que os presidentes da Câmara e do Senado, podem fazer é tentar reabri-lo. Mas o Congresso já está fechado por todos os atropelos à Constituição, por todos os atropelos à devida separação entre os poderes. O Congresso já está fechado. Eu cito aqui, de cabeça, assim, meia dúzia de situações em que o STF atropelou o Congresso. No caso do aborto, no caso das drogas, liberação de 40 gramas de maconha para porte, no caso do marco temporal das terras indígenas, no caso em que há cerca de um mês 315 deputados disseram que tinha que haver suspensão do processo contra o Ramagem até o final do seu mandato. Tanto é que hoje vai haver, inicia novamente a oitiva. É no mesmo processo do Ramagem. E agora o próprio Barroso, presidente, o imperdoável
presidente do STF disse semana passada, não, é que como o Congresso não legisla, não regula o Marco Civil da Internet, nós temos que decidir. Como se o fato do Congresso não decidir não seja uma decisão. Então, seria o lato sensu, seria o caso de um deputado atravessar a rua e ir lá pegar os processos que no STF não foram julgados ainda e que restam há anos guardados em arquivos lá, o meu querido padre Kelman. Está mutado, está mutado. Olha, essa questão... Está me ouvindo? Estou ouvindo, estou ouvindo. Tudo isso que nós estamos vendo, infelizmente, nos faz entender que a democracia já não existe mais, né? Nós vivemos hoje sob um regime. Aqueles que foram eleitos pelo povo, os deputados federais e os senadores, eles não são respeitados mais naquilo que compete à sua função, que é representar os interesses da população. O senhor citou muito bem aí todas essas ações de interferência de um poder sobre o outro poder. Mas, e agora nós vemos mais gravemente esta prisão decretada a Carla Zambelli. Quem determina e quem conduz a conduta é a casa, o Congresso, né? E eles têm um conselho de ética para julgar o comportamento dos seus parlamentares. O conselho de ética existe justamente para, analisando a conduta de um parlamentar, se este cometeu ato que fira o seu direito parlamentar, ele é suspenso, ele é penalizado, enfim. E hoje nós vemos que isso já não existe. Existe um poder que está tomando as rédeas de todas as ações e está atropelando os demais. Uma vez acontecendo isso, significa que o povo não tem mais representantes e os representantes do povo não representam mais nada. Logo, existe um poder que se sobrepõe aos demais. Então, nós já não estamos mais vivendo uma democracia, porque esse poder não foi eleito pelo povo. O povo não elegeu, o povo não quis, o povo não escolheu nenhum deles. E aqueles que foram eleitos e escolhidos pelo povo não estão mais legislando. Logo, nós não temos mais representatividade popular, significa que não temos mais uma democracia. Temos tudo, menos uma democracia. Agora, eu acho muito importante, sabe, Padre Kelman, que a gente tenha uma noção exata de que essa democracia fraturada, que eu chamo aí, ou a ditadura da toga, como quiserem, na verdade, o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Judiciário, ele não está usurpando prerrogativas do Executivo, ele está usurpando prerrogativas do Legislativo, porque ele está consorciado com o Executivo. Ele é um ente único. Você pode notar que as decisões tomadas pelos Supremos, ela não interferem nas ações do Executivo, mas em conluio com o Executivo, ela interfere nas prerrogativas do Congresso, do Legislativo. Eu acho que isso é bom a gente sempre fixar, porque estabelecer para as pessoas que estão nos acompanhando que há esse consórcio efetivo. Claro que conta com a colaboração daquele coletivo que eu chamo do eixo do mal, né? Que são muito mais entes do que esses. Mas óbvio, porque quem foi que liberou este senhor que está sentado na cadeira de presidente da República? Né? Quem descondenou este senhor? Né? Então, esses que descondenaram, que também assumiram as suas cadeiras, porque ele e outros do meio dele, foi quem lhes conferiu o direito a serem os ministros da Justiça. Então, óbvio que eles têm um trabalho em comum, né? Estão trabalhando comumente. E o Legislativo, que é a vontade do povo, que pode interferir nos interesses destes dois entes, executivo e judiciário, estão trabalhando juntos, né, em função de desqualificar o Legislativo. É a leitura que nós podemos fazer assim, grosseiramente. Né? Infelizmente, nós já não vivemos uma democracia.
Pois É é, o importante. Filizola. É um É poder importante só deixa eu colocar- submissão, né? É um poder submissão. Só deixa eu colocar o Filizola na conversa. Ah, Filizola, é, tem aquela história do sapo que está na panela, está cozinhando devagarinho, ele não percebe, mas é, nós, há sapos muito que tempo. somos, nós já percebemos há bastante tempo, já faz anos, uns 5, 6 anos que nós Não, percebemos que na estávamos realidade, cozinhando. E como é que a gente sai dessa panela, ô não, o Filizola? domínio, tudo isso é permitido porque a Constituição é desrespeitada na realidade, a atribuição que deveria ser tomada pelos líderes do Congresso, o líder do Senado e o líder da Câmara, e é inacreditável, porque esses líderes se elegem com uma maioria de voto espetacular, né? E teoricamente eles deveriam levar aquela vontade, né? Teoricamente, com essa eleição, eles deveriam levar aquela vontade do povo, liderar os processos, principalmente criando um balanço, né, para os desmandos do STF. Isso não acontece, tá? Então, por que que isso não acontece? Que é inacreditável. Por que que nós temos lá o líder, o Alcolumbre, temos o Mota? Quem são esses personagens? Que, na verdade, engavetam tudo, são mansos, se contradizem. Se vocês observarem os discursos do Mota no início, onde ele recém havia assumido e depois fez um jantar lá com o pessoal do STF e trouxe um outro discurso, dizendo que nós estávamos vivendo uma democracia plena. Quer dizer, isso aí é a água da panela do sapo, porque isso aí já acontece há muito tempo com o nosso Congresso. Quer dizer, ele tem um regimento interno que dá poderes para um indivíduo, que é o tal do líder, convocar ou não convocar votações, esconder ou não esconder processos, CPIs. Quer dizer, isso é um defeito brutal do país, né? Então, ali que está a falha do nosso processo, né? Porque eu não gosto muito, é aquela história, né? Nós sempre usar que nós somos uma democracia, aquele país é uma democracia, aquele outro país não é uma democracia. Democracia, pessoal, na minha opinião, é uma ferramenta, não é um Estado, não é. Nós somos uma república, certo? Que utiliza-se da democracia para resolver, né, soluções de poder, por exemplo, soluções de avaliação da sociedade em relação ao que uma maioria pensa. Agora, a gente não, quem gosta de se chamar de democracia são os socialistas, entende? Eles sim são democracia. Nós somos uma república que se utiliza da democracia. E aí a democracia, na nossa Constituição, está descrita lá como é que ela vai ser utilizada, certo? E um papel fundamental na democracia não é o judiciário. O STF não tem nenhum papel em democracia nenhuma. O STF tem que olhar a Constituição e se manifestar em relação a ela como juízes. É aquela história, juiz em futebol não chuta gol, não desarma o adversário, juiz apita, certo? Ô Filizola, Olha, mas é só para... justamente isso. Você está dizendo, nós somos uma democracia, nós somos uma república. Sim, eu concordo com você, nós somos uma república, mas nós somos uma república, ou éramos uma república democrática. E agora estamos nos tornando uma república juristocrática. Nós estamos nos tornando uma república ditatorial. Então, são adjetivos que são aplicados àquilo que é o regime atual. O regime hoje... Mas o Congresso permite isso. O Congresso hoje está permitindo. Pois é. O Congresso já deveria ter pedido impeachment dos juízes pelo simples motivo que eles não acatam a Constituição. Mas isso como é é que o Congresso vai pedir impeachment de juízes se o Congresso tem rabo preso? Se os senadores chegou no ponto, padre. Agora o senhor usou o termo correto para aquilo que eu estava evitando aqui, mas eu concordo 100% consigo. Todo mundo não, de rabo preso. Vocês estão desconsiderando que existe a República Popular e Democrática da Coreia do Norte. É República e é Democrática. Olha, mas aí são termos utilizados ao léu. É uma blague. Eu estou brincando, mas é o que se diz hoje. Nós não somos nem república e nem democracia aqui no Brasil. República deveria seguir. É o governo, é o Estado atendendo os cidadãos. A res pública. A res pública. Do res. É o povo. Sim, quem manda é o cidadão. Quem manda é o Bom, povo. Desse jeito nós temos que fazer como a Espanha. Mandar chamar de volta o rei. A monarquia. Mas mas veja, o problema é que o pessoal não cumpre. O pessoal não cumpre. E não é. E fica por isso mesmo.
A Constituição lá está muito clara em vários pontos aí que estão sendo rasgados, amarrotados, e fica por isso mesmo. E aí tem o problema da força. Porque quando você não cumpre, só tem um jeito de fazer você cumprir, é com a força, certo? Quem é a força no Brasil hoje? Quem é que tem força no Brasil? Força assim, de mandar prender, mandar o STF Mas, através da Polícia Federal Felizola, e o todo Executivo poder, através do Exército. o enunciado da Constituição diz que todo poder emana do povo e seu nome será exercido. Só que o poder não existe vácuo de poder. Quando um dos três poderes tripartites da República não assume o seu papel, esse vácuo é tomado pelo outro. E será exercido assim, seu nome será exercido pelo Legislativo, está nessa ordem. Legislativo, Executivo e Judiciário, está nessa ordem na Constituição. Só que quando um deles não assume o seu papel porque tem rabo preso, porque tem negócios, porque tem interesses pessoais, interesses dos mais não republicanos possíveis, que é o caso do Congresso, esse poder é tomado pelo outro, não existe vácuo no poder. Quando a representação popular, quando o poder emana do povo, como? E seu nome será exercido pelos poderes Legislativo, Executivo, Judiciário. Quando o Legislativo, e eu acho que está nele, toda a nossa chaga está no Legislativo, quando o Legislativo não assume o seu papel, o Judiciário assume, o Executivo assume, e é isso. Nós estamos vivendo uma distopia, nós estamos vivendo um caso em que é um câncer. Quando um órgão cresce demasiadamente sem controle, isso aí é câncer. Com metástase na sociedade brasileira, Políbio Braga. Sim. Bom, é isso que nós estamos, é recorrente essa discussão. Isso aí só tem solução aí, ano que vem, talvez, se as eleições forem limpas, através de uma eleição de uma maioria no legislativo, né? Muita gente me diz assim, mas como é que o Trump agora está tocando a Força Nacional lá na Califórnia? Como é que pode? Não vai dar certo. Tu mesmo comentou comigo ainda há pouco. Eu digo, vai dar sim. Por quê? Porque ele tem maioria na Câmara dos Representantes, que vem a ser a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, tem maioria no Senado e tem maioria no Supremo. Vocês imaginem o Bolsonaro, o presidente, com maioria no Supremo, maioria na Câmara e no Senado. Ele faria e aconteceria, né? Então, ano que vem nós temos essa oportunidade, pelas vias constitucionais, o que ainda sobra, né? Porque o nosso povo está aparentemente anestesiado nesse momento, né? Eu até ia perguntar para o padre o que ele está esperando desse julgamento dessa semana aí. Agora estão sendo interrogados os réus. Já tá no caso do Bolsonaro e os outros. O né? veredito já está pronto? Já está pronto o veredito, que ele vai ser condenado a 40 anos de cadeia. Os outros, talvez todos eles também, vão ser encarcerados, não vão ser encarcerados. E como é que fica essa história? Já tem até data para ser preso em setembro. Quer matar... Já tem até data para ser preso. Então, tem data para ser preso. E aí, padre, como é que fica isso aí? Como é que fica, eu não sei, mas que tudo já está pronto, já. Haverá apenas o anúncio daquilo que já se sabe. Eles querem prender todo mundo e pronto. Pois é, mas aí nós estamos assim, numa situação intrincada. Como é que a gente resolve isso aí? O problema todo está no Congresso. Como é que a gente resolve isso aí? Bom, vamos fazer um Congresso diferente. Não basta, no ano que vem, eleger o presidente de direita, seja ele o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Tarcísio de Freitas, seja quem for. Não basta isso. Tem que dar para esse presidente a maioria na Câmara e a maioria no Senado. Mas como é que se faz isso tendo a suspensão do processo eleitoral, o Ricardo Felizola? Como é que as pessoas não confiam? Há um contingente enorme, milhões de brasileiros que não confiam no processo eleitoral nem na forma de contagem de votos. Se tivesse um brasileiro, dois brasileiros, como aconteceu na Alemanha, dois alemães que disseram assim, não entendo esse negócio aí de voto digital, voltaram ao voto papel na Alemanha. Porque se um cidadão não entendeu,
A coisa está errada. Mas há milhões de brasileiros. Aliás, o 8 de janeiro é resultado dessa desconfiança. As pessoas queriam apenas. Ninguém queria dar golpe. Todo mundo queria apenas que houvesse transparência no processo eleitoral e confiabilidade no processo eleitoral. E aí a corte, que é a responsável por dar isto, fez de tudo para que não houvesse voto auditável, para que não houvesse urna. Não houvesse, aliás, conduziu de forma absolutamente parcial a eleição, e aí deu no que deu, o Ricardo Felizol. Essa urna eletrônica, ela é inconstitucional desde o primeiro momento que ela foi utilizada. Nunca vi ninguém falar isso. Olha que eu sou eletrônico. Até participei com a minha empresa lá no passado, quando começaram a desenhar a urna eletrônica. A gente participou, a gente deu seus pitacos na época, tá? Mas ela é inconstitucional, porque eu não sei de cor ali o que fala sobre o voto, mas o voto não pode desaparecer como desaparece na urna eletrônica. Tem que ter contagem pública. O voto não pode desaparecer. Você tem uma urna, ela totaliza lá, vamos lá, são, digamos, 250 eleitores numa sessão. Ela totaliza lá 250, fecha aquela conta e emite um bilhetinho. Votaram 250 e os votos foram assim. Tá, mas cadê os votos? Sumiram. Esses 250 eu acabei com eles. Eu botei no lixo, rasgou. Isso não pode. Pela Constituição. Não pode. Então a discussão é muito simples. A urna tinha que respeitar a Constituição. Na hora que ela imprime o voto, né, aí o pessoal leva para... Porque o Brasil tem um problema, né? Nossa educação é muito falha. Nossa cultura é muito baixa. Aqui a narrativa, se você repetir 3 vezes, ela vira verdade. Porque o pessoal acredita. Tem gente que ainda acha, tem gente de esquerda que ainda acha que o Bolsonaro não levou facada nenhuma. Certo? Que isso tudo é uma... porque disseram, não teve isso aí. Tu vai lá num órgão de comunicação e diz uma mentira, repete 3 vezes, o negócio vira verdade. Então, assim, a urna é inconstitucional desde o primeiro momento. E a nossa o ufanismo brasileiro deixou a urna rodar. Olha, deixando a urna rodar, o pessoal observa, né? Mas e essa urna? O que a gente pode fazer com ela? Como é que a gente pode distribuir ela? Então, ela ficou completamente inconfiável quando apareceram os fenômenos de desconfiança, né? Que apareceu, inclusive, na eleição da Dilma contra o Aécio. Tem uma desconfiança ali, certo? E tudo que essas desconfianças são possíveis, você não consegue auditar, mostrar que aquilo ali não foi alterado de uma forma inconveniente, não de acordo com o que deveria ser, tá? A única forma de obter isso é você realmente coletar os votos unitários, separados, num elemento externo e fazer a votação pela eletrônica. Isso já existe, o Paraguai fez assim, a Venezuela fez assim, só que lá que o Maduro rasgou todos os votos. Né? Mas o problema da Venezuela é mais grave que o nosso hoje, está mais avançada, né, a democracia deles. Né? Aqui, mas a urna que a Venezuela usou era ideal para... Ela seria uma urna legal, de acordo com a nossa Constituição, no Brasil. A nossa é ilegal. A nossa urna é simples, é ilegal. Ô, Padre Kelmo, o senhor pretende concorrer, tem um monte de gente legal pretendendo concorrer a deputado, a senador, para tentar mudar esse quadro do Senado, do Congresso, para termos uma representação do Congresso mais decente, sem rabo preso, capaz de fazer as coisas que realmente a res pública exige, espera. Só que tem esse empecilho aí, né? Quem conta os votos? Como conta os votos? Como encaminha o processo eleitoral? Vários candidatos para o ano que vem estão sendo impedidos, estão sendo inviabilizados. Já inviabilizaram a Carla Zambelli, já inviabilizaram... Quantos estão sendo inviabilizados? O Maurício Marcon, que teve seu mandato cassado, ele está recorrendo, mas teve seu mandato cassado. O Bolsonaro, nosso maior líder da direita, está inelegível. É possível que na eleição do ano que vem ele esteja preso. Como nós mudamos isso, padre? Sem uma intervenção internacional, de repente que venha sanções do Trump, e agora o Trump brigando com o Musk deu aí um soluço. Olha, eu acho que é o seguinte, eu penso que cada país deve cuidar dos seus próprios problemas, né?
A gente fica esperando que uma outra nação venha resolver os problemas que são nossos. Será que nós não temos capacidade de cuidar da casa que é nossa? De resolvermos os nossos próprios problemas que foram gerados por nossa pouca falta de habilidade e de seriedade naquilo que deveríamos ter? Aí joga a salvação para que venha de um país cuidar daquilo que é nosso. Eu penso que o caminho é nós resolvermos os nossos problemas. E esses problemas que são nossos já estão há mais de 40 anos sendo construídos por brasileiros, né, que preparavam esse caminho que nós estamos vivendo hoje. Então, foram os próprios brasileiros que construíram erradamente um caminho que está levando o país para o abismo, está levando as pessoas para a miséria e para a pobreza. Porque não pensaram e não construíram um projeto de nação, um projeto de poder, um projeto de país. Eles construíram um projeto de grupinho, um projeto ideológico de uma esquerda miserável, egocêntrica, aonde quer destruir a história, a identidade cultural, religiosa de uma nação, para fazer com que a sua ideologia tome esse espaço de poder, tome esse lugar, esse vácuo. Né? É isso que os socialistas fizeram no século XX todo e estão ainda alguns aí tentando fazer. Esse filme a gente já viu no início do século XX na Rússia, na Ucrânia, já vimos ali na Nicarágua, estamos vendo na Venezuela. Os frutos do socialismo, os frutos do comunismo da esquerda não servem para nada. São frutos podres, são árvores que são podres, os frutos que saem. Tem uma coisa, né, Padre Kelmo? Tem uma coisa. O senhor disse, não, nós temos que resolver nossos problemas. A parte dos nossos problemas foram criados pelos Estados Unidos, pelo governo Biden. Sim, parte dos nossos problemas foram criados por eles. Né? E por que a gente vai ficar agora também, mais uma vez, sabendo que parte dos nossos problemas foram criados por eles, desde o Império até agora, e por que a gente vai ficar agora baixando a guarda, também babando, vamos falar em português claro, babando as botas, né, e não conseguimos estruturar a nossa própria identidade, conseguimos preparar o nosso próprio povo, não conseguimos preparar os nossos próprios políticos. Eu acho que a gente tem que olhar para dentro. O brasileiro tem que olharmos para a nossa casa, arrumar a nossa casa, prepararmos aqueles que vão nos governar, cuidarmos dos nossos jovens, cuidarmos dos nossos adolescentes, capacitá-los, buscar um meio nessa confusão toda, nessa bagunça toda que virou o país, buscar um meio de preparar aqueles que vão administrar o país lá na frente. Por isso que eu acredito nisso, mas agora ficar esperando que uma nação resolva o nosso problema, que eles também ajudaram a criar, né? Como é que nós vamos confiar em uma nação que causou problemas, né, nos levou a problemas, e agora vamos esperar que essa nação venha resolver segundo o ministro Barroso, que era presidente do TSE, o Políbio Braga, na eleição passada, ele foi buscar ajuda do Departamento de Estado americano das Forças Armadas para evitar o golpe, que seria a reeleição do Bolsonaro. Quer dizer, eles estiveram aqui para interferir, que vem agora para nos ajudar a resolver. Porque eu tenho repetido dezenas de vezes isso aqui, nós estamos que nem os britânicos durante a Segunda Guerra Mundial, bomba, e nós temos que arrumar, temos que resistir, temos que lutar, temos que ter melhores candidatos, nós temos que eleger melhores representantes, tem tudo isso. Mas tem uma coisa anterior, nós temos que ter eleição limpa. Se nós tivermos uma pressão internacional para que nós tenhamos eleição limpa, já é suficiente, o Políbio Braga. O que eu escutei atentamente o que disse o padre Kelmo, aí as propostas dele todas são para uma geração, mas nós temos problemas imediatos aqui, conjunturais, políticos, econômicos, inclusive muito graves, né? E temos uma situação, de fato, que é a iminente decretação da prisão do presidente Bolsonaro. Eu tenho para mim que no momento em que for decretada a prisão dele, se realmente ele for preso, nós vamos estar diante de uma crise política sem precedentes na história recente do Brasil. De modo que acho que é importante que a gente se debruce um pouquinho, Padre Kelmo, Filizola, sobre esse assunto, porque isso é coisa imediata. É daqui a 2, 3 meses, e aí como é que fica? Entende? Porque vai ser uma crise política de dimensões oceânicas. Não vai ser uma coisa... Você veja que o próprio Bolsonaro aí, ele está nas redes sociais hoje pedindo que os seus seguidores amanhã acompanhem em massa em todo o Brasil a interrogatória dele do Supremo Tribunal Federal.
Ele está fazendo um apelo diretamente à população, é um apelo direto à população, para que o acompanhe, para que o fortaleça. E daqui a 2, 3 meses, quando o Alexandre de Moraes e a sua turma, lá da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, sentenciar a prisão dele, porque é isso que vai acontecer, e ele for preso, vocês acham que nós não vamos ter uma crise sem precedentes na história do Brasil recente? E como é que nós estamos nos colocando? Porque nós somos pessoas aqui que estamos nesse programa aqui, multiplicadoras, influenciadoras. As pessoas estão nos ouvindo, estão querendo saber como é que vão se posicionar em relação a isso aí. Daqui a pouco, vamos tolerar isso aí? Nós simplesmente vamos tolerar a prisão do maior líder político do Brasil neste momento? É isso aí? Vamos continuar depois disso, daqui a 3 meses, como se as coisas não tivessem mudado nada no Brasil? É isso que nós vamos fazer? Vamos ficar falando para as próximas gerações? Resolver o problema das próximas gerações quando temos um problema imediato, que é agora esse, o da prisão do Bolsonaro? Como é que ficamos diante disso aí? Quem está nos ouvindo quer respostas aí. Pois é, nós temos... Quando eu falei aqui o que falei, eu estou dizendo... A melhor das intenções, padre, eu sei que foi. Nós temos problemas graves que foram construídos há 135 anos. Há 135 anos nós temos problemas na República. Ela já começa mentindo lá no início. E começa depois. É golpe atrás de golpe, é café com leite, é ditadura de Vargas, é golpe de 64, é isso, aquilo, outro. Até hoje, nós estamos vendo o quanto há uma falha nesse regime gigantesca. Então, e hoje nós estamos sentindo na pele já os frutos dessa ideologia. Agora, nós temos um problema eminente, óbvio. Só que tem um detalhe. Esse problema que é eminente, que é de agora, é fruto de uma construção de problemas anteriores, de um regime que tem demonstrado que parece que não dá muito certo. Então, o que é que no meu ponto de vista, é uma opinião pessoal, o que é que nós precisamos fazer? É começar a preparar, de fato, políticos. O médico tem uma residência médica para, de fato, colocar na prática algumas coisas que aprendeu e começar a exercer medicina. Nós temos hoje políticos que assumem o mandato, não sabem interpretar um texto. Nós temos políticos que não têm uma formação, prefeitos e vereadores que não têm formação, governadores e senadores que muitos não têm formação. Então, nós vamos esperar o quê? Da condução de um país conduzido por pessoas desse nível. Então, eu penso o seguinte, nós temos que investir, sim, mas investir pesado nos adolescentes e na juventude, porque a esquerda investiu pesado nos adolescentes e nos jovens, dominando os espaços de poder, dominando as universidades, controlando o pensamento, destruindo a cultura. O problema padre, é cultural. A provocação que eu recebo sempre aqui é o seguinte, mas a Venezuela está há 25 anos esperando a oportunidade dos jovens se manifestar, e agora se manifestaram nas eleições, o candidato da oposição venceu com 70% dos votos e não levou. Então, nós estamos na iminência e nós estamos numa situação assim, nós estamos numa sangria, nós estamos numa hemorragia. O paciente, ele era diabético, ele comia doce, ele fumava, ele tem que parar de fumar, tem que mudar seu estilo de vida. Não, mas nós temos uma hemorragia, doutor. Vai ficar exangue se nós não estancarmos a hemorragia. Nós temos um problema na nossa democracia hoje, ou na nossa república, ou nessa estrovenga que nós vivendo no Brasil, nós temos uma hemorragia. Nós vamos assim, as pessoas, quem se levanta contra o sistema é preso, é perseguido, enfim, é calado, tem censura, tem processo. Eu traduzo a questão do Políbio, ele está perguntando onde é que chega o nível de indignação. Porque é muito diferente esse processo do Bolsonaro do que foi do Lula. O processo do Lula foi totalmente dentro das regras, foi um processo que, fora lá depois dos artifícios que fizeram para desestruturar o processo, ele correu e realmente, né, ele foi condenado, foi preso, ele era um líder de uma estatura muito importante para a esquerda, e nada aconteceu, não houve grandes revoltas, não houve nada que eu me lembre assim, que teve uma indignação tão grande, até porque estavam escarradas as provas, né, os depoimentos, vários, e foi tudo muito bem divulgado naquela época pela mídia. Tá?
O caso do Bolsonaro agora é completamente diferente. Ele é um processo ilegal já, no nascedouro, certo? E o Bolsonaro, nesse momento, eu acredito que tem uma resposta da população muito maior do que o Lula tinha na época que ele foi condenado. Então, uma condenação do Bolsonaro, eu concordo com o Políbio, vai poder atingir um nível de indignação importante. Se esse nível vai ter energia suficiente para criar o que o Políbio está descrevendo assim como uma coisa espetacular em termos da história brasileira, do seu ponto de vista de indignação, de parada da sociedade, de realmente um pensamento mais agudo, né? Eu tenho uma curiosidade para isso, né? Eu sou uma pessoa indignada já há muito tempo com tudo. A história, mas acontece que a água está quentinha, né? O que significa? Você hoje levanta a sua voz, você faz alguma coisa, nós estamos num regime de perseguição, num regime de legalidade, porque se você tem as regras claras da legalidade sendo respeitadas, isso dá um tipo de apoio para suas atitudes. Se as regras não estão sendo respeitadas e absurdos estão acontecendo, alguém aí colocou aí da plateia o tema do medo, né? As pessoas têm medo, porque eu posso estar com a razão, eu posso estar com a verdade, mas vou preso igual, ou sou prejudicado pela sociedade. Então, a nossa sociedade está doente. Nós deixamos um câncer prosperar, esse câncer cresceu. O Brasil teve duas oportunidades fantásticas na sua história, que foi a Lava Jato e a eleição do Bolsonaro, e o Brasil queimou as duas. Queimou as duas. Alguém queimou as duas. Existe uma liderança por trás disso aí. Existe uma competência por trás disso aí. Nós estamos falando de competência. Aí fala muito em competência da direita ou da esquerda. Não, não é competência entre a direita e a esquerda. É uma competência entre o crime e a sociedade justa. O crime está ganhando. O crime está mais bem armado, Ricardo, tendo mais resultado e assim por diante. É que nós não vivemos mais debaixo do império da lei e da Constituição. Se nós vivêssemos debaixo do império da lei e da Constituição, eu concordaria 100% com essa visão de futuro do Padre Kelman. Só que nós temos uma questão agora. Nós temos uma questão agora para o ano que vem, a eleição ano que vem. Quantos poderão ser candidatos? Eu fui informado aqui que eu preciso sair para atender uma pessoa numa questão religiosa aqui. Tá? Depois numa outra oportunidade, eu falo com vocês. Tá, vamos ao intervalo comercial e voltamos na sequência.